Dois assuntos para hoje. Um é as eleições que vou deixar para o fim, mas começo já por dizer que as eleições não têm importância nenhuma. Nada vai mudar, nada muda, e independentemente de quem ganha as eleições, da configuração da Assembleia da República, mantém-se tudo na mesma. Há aqui uma diferença fundamental, mas essa não depende da composição da Assembleia da República, que tem que ver com o esvaziamento do poder legislativo e a transferência desse poder para o poder executivo. É extremamente perigoso. É perigoso, não é perigoso, mas não é de agora. Já em 2007, um amigo meu que sabe destas coisas me dizia que já na altura vivíamos numa espécie de ditadura posicional, em que temos o poder todo concentrado nas mãos de uma pessoa só, que é o Primeiro-Ministro, não é? E quando o Poder Executivo acaba por ter o poder total, esse poder não está só distribuído por aqueles 30 ou 40 ministros ou secretários, ou 70 secretários de Estado, ou seja, aquilo que for, não está concentrado numa pessoa. Os juízes fizeram o favor durante as últimas décadas de se transformarem em funcionários públicos. Como funcionários públicos estão também dependentes do Poder Executivo. O esvaziamento do Poder Legislativo concentra todo o poder nas mãos de uma pessoa só. Depois bastou comprar a comunicação social e acertar os currículos das faculdades que formam as pessoas em jornalismo ou comunicação social e pronto, está feito. Temos uma ditadura posicional, só varia a besta que nos governa. Pois há uns melhores, outros piores, mas, ao fim e ao cabo, a diferença não é naquilo que é fundamental, é basicamente nenhum. Mas o mais importante é o elefante no meio da sala. O elefante no meio da sala é desde há 2 anos quase para cá. É a Covid, que, por exemplo, voltando às eleições, não ouviram falar disso na campanha eleitoral, não? Estão todos de acordo. E estão todos de acordo, porque havia em retrospectiva, havia uma série de maneiras de dar a volta a isto e de proteger de alguma maneira as pessoas e de tentar minimizar os efeitos de um vírus na altura era desconhecido. Eu lembro-me quando foi o primeiro estado de emergência que nos obrigou a um confinamento, começou no dia 18 de março de 2020. Na altura tinha um pequeno negócio aberto ao público que fechou dia 14, 4 dias antes de ser decretado o estado de emergência. Já nessa altura, recordo-me também que havia pais que não mandavam os miúdos para a escola há 15 dias. Já havia empresas, instituições, repartições a mandar as pessoas para casa 2 semanas antes de ser decretado o estado de emergência. Agora, eu entendo que isso é compreensível. É compreensível, não é? Na altura não se sabia, depois chegámos às imagens da China e aquelas imagens, na maioria aldrabadas, de Bérgamo, Itália, aldrabadas ou provocadas por má gestão também, e portanto era compreensível. Mas isto foi compreensível durante 15 dias. Em abril de 2020 já não era compreensível, já não era. E se as pessoas olharem para trás e pensarem bem, já não era compreensível o medo, o pânico e os confinamentos em abril de 2020, 15 dias, um mês depois do primeiro, porque começaram-se a saber coisas. Quer dizer, alguma vez foi compreensível fecharem praias, não permitirem as pessoas que andassem na rua, que andassem a passear pelo meio da rua, não permitir que as pessoas estivessem na praia. Alguma vez isso foi compreensível? Existe alguma maneira de compreender isto? Existe alguma maneira de compreender que se fechassem os supermercados à 1 da tarde? Porque, quer dizer, para concentrar as pessoas nas compras de manhã cedo. Quer dizer, há uma míriade enorme de medidas que foram tomadas que foram uma perfeita estupidez e que algumas delas continuam até hoje. Mas é isto porque a estratégia seguida, porque não se percebe porquê, não se percebe. A não ser por sede de poder de quem governa e quem manda, de seguir uma estratégia de medo. O medo pode ser muito útil. O medo pode ser muito útil, quer dizer,
Ninguém, no seu perfeito juízo, vai andar a passear numa vizinhança marada à meia da noite, não é? Quer dizer, se um gajo estiver de frente para um tigre, arranja maneira de tentar fugir ou esconder-se. Ou as pessoas têm medo, não é, de andar a 300 a hora na autoestrada e ter um acidente, ou de atravessar uma autoestrada a pé. Quer dizer, o medo pode funcionar como mecanismo de sobrevivência, mas também pode funcionar como mecanismo de morte. De morte no sentido emocional, de morte no sentido de paralisação do discernimento da vida em si mesmo. Eu acho que foi hoje, vi aí uma daquelas tiras, normalmente os cartunistas, pá, tendencialmente são gajos que dizem, escrevem livros inteiros em uma ou duas imagens. Dizia um personagem para o outro, acho que os personagens eram o Snoopy e um dos outros personagens, que um dizia só vivemos uma vez, e o outro dizia isso está errado, nós só morremos uma vez e vivemos todos os dias. E isto não é o que tem sido até agora, isto não é viver, pá. Isto é morrer em vida. É morrer em vida à custa do medo. E quando eu digo à custa do medo é porque estou em completo desacordo com esta paranoia que aí anda. É porque anda há meses que um dos meus passatempos é estar a ouvir podcasts de uma data de gente que percebe deste assunto, essencialmente podcasts ingleses e americanos, porque isto em Portugal creio que não existe um burro que perceba um boi desta merda. Eu gostava de vos fazer notar, por exemplo, que o Jorge Turgal, que foi uma das poucas pessoas que no início disto tentou meter algum bom senso, que há 1 ano e meio que não aparece em televisão nenhuma. Aparecem os outros todos, os catastrofistas e os do medo. Pá, gente que tenta defender a ausência de medo e o bom senso desapareceu. Vocês acreditam nas televisões e nos médias, pronto. Mas dizia que ouço imenso podcast de montes de gente. Ainda ontem ouvi um, que normalmente quando estou a cozinhar ou quando chego a casa e estou sentado no sofá, estou a ver qualquer coisa na televisão, tipo futebol, assim, e ao mesmo tempo estou a ouvir um podcast, porque não preciso dos comentários da televisão. Um tipo que é o Nicholas Christakis, médico americano e professor numa universidade, e um tipo prestigiado, que é completamente a favor de tudo quanto é lockdowns, de todas as medidas de mascaramento de crianças e bebés, se for necessário. 30 por uma linha, defende tudo aquilo que foi feito até agora. E defende, inclusive, que os Estados Unidos iam pagar a vacinação do mundo. Começar por África, mas fez as contas e, segundo ele, custaria 150 mil milhões de dólares vacinar o mundo inteiro, que os Estados Unidos podem perfeitamente pagá-lo. O que me espanta em tipos como o Nicholas Christakis é a desumanidade, a completa desumanidade. Ele defende, por exemplo, que as pessoas que não estão vacinadas que não lhes deve ser permitido ter uma vida normal. Esta gente não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. Eu vou repetir uma coisa que escrevi há uns tempos, acho eu. Quando os nazis alemães começaram a virar-se contra os judeus, aquilo não começou direto com a solução final. Começou exatamente assim, que foi impedir os judeus de acederem a determinadas atividades, impedi-los de fazer isto ou fazer aquilo, ou de ir ao restaurante. E diziam os nazis que os judeus eram culpados da disseminação de doenças. Aquilo é cuspido e escarrado. É que nem sequer é comparável. É cuspido e escarrado. Não vai chegar à solução final, mas já há exemplos. Tipo, há poucos dias, uma notícia qualquer de um gajo que era para ter um transplante de coração que não terá tido. Atenção, não sei se acredito nisto, como deve ser. Não terá feito o transplante porque não era vacinado contra a Covid. Isto não é muito diferente daquilo que foi feito aos judeus, já perto da fase final, logo ali perto da solução final nazi. Mas é um bocado esta desumanidade. E depois o Nicholas Christakis, que se queixa da politização desta questão da Covid e das medidas tomadas, faz duas coisas que são péssimas. Uma é, ele próprio politiza a questão.
sobre alguns senadores americanos, como o Rand Paul, por exemplo, chama-lhe charlatães e chama-lhe alguns senadores de extrema-direita. Quer dizer, do Rand Paul pode-se dizer muita coisa, que é de extrema-direita não pode. Mas, claro, tem que levar com o rótulo de extrema-direita porque discorda do Nicholas Christakis. Depois fala no Trump e nisto e naquilo, mas esquece, por exemplo, que na altura da operação Warp Speed, que foi o financiamento brutal feito às farmacêuticas para desenvolverem as vacinas, a Kamala Harris, que hoje é vice-presidente dos Estados Unidos, garantiu que nunca se sujeitaria à vacina Trump. A vacina desenvolvida à custa dessa iniciativa da administração Trump. Quer dizer, quem é que politizou isto? Quem politizou isto? Foi o Trump? Foi o Rand Paul? Não, quem politizou isto foram estes gajos, pá. E depois queixam-se que foi muito politizado. Pois que foi politizado. Não fizeram outra coisa até agora. Enfim, e depois há outra coisa fundamental com o Nicholas Christakis e a maioria dos especialistas, que especialista agora tem uma conotação negativa, na minha opinião, não percebem. É que eu percebo que a ciência funciona com base na dúvida, não é? Temos alguém observa um facto, põe uma hipótese, testa essa hipótese, comprova ou não. Pronto. Isto, grosso modo, é um método científico. Depois de essa pessoa achar que comprovou aquilo, põe a apreciação dos pares, que vão tentar replicar a experiência para tentar chegar ao mesmo resultado. O que nos foi vendido desde março de 2020, foi tudo mentiras, mas mentiras do início ao fim. Você repara, começa por dizer que as máscaras não funcionam, dizia o Dr. Fauci nos Estados Unidos, que as máscaras não funcionam. A velhinha da DGS dizia que as máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Depois vem dizer que é uma mentira nobre, que era para reservar as máscaras que existiam para os profissionais de saúde. Ora, foda-se. A partir do momento em que disseram devemos usar máscara, em 15 dias o mercado estava inundado de máscaras. Inundado. E em Portugal, graças a Deus, fez-se uma coisa que em Espanha não fizeram e deu a geneira, que foi não fixar preços. Em 15 dias o mercado estava inundado de máscaras. Já havia empresas a produzir, assim que disseram que deve-se usar máscaras, e houve empresas que em 15 dias, empresas têxteis, passaram a produzir máscaras. E num instante elas estavam disponíveis no mercado. Porquê é que não apareceram antes? Porque os responsáveis disseram que a máscara dava uma falta de sensação de segurança e que não devia ser usada. Tivessem sido, a eficácia das máscaras é discutível, mas tivessem dito logo à cabeça que a utilização da máscara era vantajosa para evitar a transmissão do vírus, e rapidamente, claro, ia haver uma corrida às máscaras disponíveis no mercado, mas rapidamente, numa semana, 15 dias, o mercado ia estar como ficou, inundado de máscaras. Sem dificuldade nenhuma. Não é? Mas mentiram-nos. E continuam a mentir. Em relação às máscaras, continuam a mentir. Mentiram-nos em relação às vacinas. Em relação à vacina, primeiro foi em relação à imunidade de grupo, como se eles não soubessem que a imunidade de grupo, como ela é entendida nas doenças respiratórias, até como a gripe, não existe. Há imunidade de grupo noutras doenças, em que nós vamos vacinas sempre, não sei o quê, portanto deixamos, que são as vacinas que são vacinas que esterilizam, não é? Que deixamos de ter a possibilidade de ser infectados e transmitir o vírus a outros. No caso das infecções respiratórias, esse tipo de imunidade não existe. Ficamos protegidos nós, com certeza, mas não deixamos de poder transmitir as doenças aos outros. Primeiro foi essa. Depois era que a imunidade de grupo seria atingida quando 60% da população estivesse vacinada.
Depois era 70%, depois era 75%, depois era 80%, depois é 90%. Agora até quase bebés têm que ser vacinados. Nada, e isto não tem nada a ver com ciência. Isto não tem nada a ver com ciência. Isto é uma coisa que, por amor de Deus, que quem estuda estas coisas já o sabia quando as vacinas saíram, sabia que ia ser assim. Depois era que, estando uma certa porcentagem da população, podíamos voltar à nossa vida normal. Tanga, outra vez. Estejam vacinados, não estejam, vocês querem ir para determinados sítios e para lá de terem certificado de vacina, ainda têm que usar máscara, ainda têm que fazer testes antigênio para poder comprovar que podem entrar ou podem ficar num hotel ou uma merda qualquer. Mentira outra vez. Isto é tudo assim. Mentira ainda, e esta cabeluda em relação, como dizia o Nicholas Christakis, por exemplo, vinha com esta história de que o que se chama o CFR é o coeficiente de mortalidade dos casos, que é 1% e que, portanto, não sei o quê, que é porque 1% vamos convir que não é pouco. Por exemplo, a gripe tem uma taxa de mortalidade dos infectados entre 0,1% a 0,2%. 1% são 10 vezes mais, não é? Portanto, é complicado. Agora, não é exatamente assim. É que, se calhar, nas pessoas com muita idade, é 3%, e se calhar nas crianças é 0,00001. Portanto, meter tudo dentro do mesmo saco é mentir às pessoas, é aldrabar às pessoas. E é por isso que a gente não acredita neles, não é? É por isso que a gente não acredita neles. E depois estranham, e depois o Christakis ainda tem mais outra coisa, que é isto tratam-se gajos. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Há um outro médico americano que provavelmente deve ser o gajo que mais sabe desta merda, que é um gajo chamado Peter McCullough. Tem sido tratado em todo lado como um maluco, um conspiracionista e aquilo. São estes malucos, como o Peter McCullough e outros, não é, que são contra estas medidas não farmacêuticas, que são os únicos capazes de reconhecer quando estão errados. Ele, por exemplo, num podcast que o Joe Rogan dizia que não é possível ser reinfectado com o Covid, e afirmou isto, 2 dias depois, com a nova variante que apareceu e com o que eles chamam breakthrough infections, que é infectar pessoas vacinadas e não sei o quê. E reparem, o Peter McCullough não é anti-vacinas, é a favor da vacina, exceto para os jovens e para as crianças. Mas ele é a favor da vacina. E ele garantia que não era possível, naquela altura, ser reinfectado. Com a nova variante que apareceu, com novas reinfecções, veio reconhecer que estava errado e que, de facto, é possível haver reinfecção. Agora, eu nunca vi nenhum, mas nenhum, que defenda todas estas medidas tomadas e a vacinação das crianças e o uso triplo de máscaras e mais isto e mais aquilo, reconhecer qualquer espécie de erro. Nunca. Nenhum. E, portanto, eu confio mais, muito mais, em alguém que é capaz de reconhecer que estava errado e corrige a opinião que tinha, não é? Porque isso é que é ciência, isso é que é ser cientista, não é? É capaz de perante os novos factos, mudar de opinião, do que aqueles gajos, pá, que haja factos ou não haja factos, limitam-se a mentir. E o Nicholas Christakis, por exemplo, mente por tudo quanto é lado. Tem muitas questões neste podcast que eu ouvi, que é puro bom senso. Pá, mas mente, falou de um relatório do CDC sobre a imunidade natural adquirida, que seria mais eficaz do que a da vacina. E o Nicholas Christakis vai dizer que é mentira, porque o CDC diz que não é assim e que um vacinado tem 5 vezes menos probabilidade de ficar doente, ou seja, de ser hospitalizado ou morrer, do que uma pessoa que tem imunidade natural. Pois o que o relatório do CDC diz é exatamente o contrário. Qual é a necessidade de mentir, pá? Qual é a necessidade desta gente, pá, de fazer estas merdas, meu? Enfim. Opa, isto é muito simples. Nenhum de nós é um especialista nesta merda, mas há uma coisa que temos que perceber. Isto é, desde o início, essencialmente política, não é ciência. E naquilo que respeita à ciência, e a ciência é profundamente respeitável
E temos que acreditar na boa-fé da maioria dos cientistas e nas discussões que existem entre eles, e a ciência é feita de contradições e de dúvidas e não sei o quê. Portanto, naquilo que respeita à ciência, é ouvir tudo. Tudo. Os que são contra, são a favor. E depois perceber que o que está aqui em causa não é uma questão científica, é uma questão política. Como veio demonstrar, por exemplo, o organismo que aconselha o governo da Dinamarca, que produz os modelos matemáticos que fazem as previsões das infecções, mortes e não sei o quê. E também ouvi mais uma vez a senhora que é responsável por esse organismo. E a honestidade dela é espantosa. Porque vem-me dizer que, à medida que o tempo evoluiu, os modelos vão sendo readaptados. Quando percebem, por exemplo, que quando há um aumento de surtos, de um surto, ou no início do inverno, há uma mudança no comportamento das pessoas. Portanto, eles incluem essa mudança de comportamento das pessoas nos modelos de previsão. Que é uma coisa que, por exemplo, em Inglaterra ou cá não é feita. Ou não foi feita, pelo menos aparentemente, para aquilo que nos chega através dos médias. E este reconhecimento do erro e esta adaptação a novas realidades é o que me leva muito mais a confiar em pessoas como o Peter McCullough ou o Joe Rogan, por exemplo, que é só um comunicador, e nesta senhora dinamarquesa, do Neil Ferguson, em Inglaterra, por exemplo, e outros modeladores assim do género, como o cara que vamos em Portugal. Quer dizer, é assim, pá. Olha, e quanto às eleições, uma coisa muito simples. O resultado que houve ontem, vocês percam a azia, vocês estão mais PSDs e eles e o caralho, não estejam aziados, porque isto é o segundo melhor resultado que podia haver. É o segundo melhor resultado que podia haver. E é só pensarem um bocadinho e vão perceber porquê. Grande abraço.